Olá, estamos começando mais um programa Tribuna Livre aqui pela TV Câmara. O programa de hoje traz um cineasta conhecido aqui em Bagé, já em todo o estado do Rio Grande do Sul e também nacionalmente, porque ele atua também com grandes diretores no país. Recentemente, ele trabalhou com Jaime Monjardim no filme O Tempo e o Vento e é um dos idealizadores do Festival de Cinema. Já sabe, né? Estamos falando de Zeca Brito e com Zeca Brito. Olá, Zeca, tudo bom? Tudo bem, obrigado por estar aqui. Prazer é nosso. Estamos à véspera de mais um festival de cinema, mas eu não quero hoje falar basicamente do festival. Eu quero saber o que pouca gente conversa contigo sobre a tua vida pessoal. Como é que surgiu essa ideia, ou essa paixão pelo cinema? Pois é, nascido em Bagé, criado no meio de arte, porque Bagé é uma cidade que propicia a vivência, a proximidade da arte. Acabei escolhendo cinema por ter trilhado outros caminhos. Fiz teatro, fiz gravura lá na Urcamp, fiz teatro com o Sávio Machado, com o Rubinho, com o Sapirã. E aí na hora de escolher uma profissão eu queria algo que tinha feito música com Edemar, com a Gilca, com um monte de gente aqui em Bagé, a Dona Gelsi. Tinha estudado literatura com Alci Cheuishi, aqui também na Urcamp. Aí escolhi o cinema porque o cinema é uma arte, como é a sétima arte, é uma arte que junta um pouco de todas as outras. Então ali eu podia fazer um pouco do teatro, que eu tinha começado a fazer com o Rubinho, com o Sapirã, com o Sávio. Podia lidar com a dramaturgia, com o texto, que era aquilo que eu tinha aprendido com o Alci. Podia lidar com a imagem, que é aquilo que eu tinha aprendido, a gente se fala aprendido, mas não, que eu tinha experienciado, digamos assim, com a Consuelo lá na Urcamp, gravura. Então o cinema foi a tentativa de juntar todas essas artes que Bagé me deu. Então não é... Você fala, eu faço cinema porque eu nasci em Bagé e porque Bagé é uma cidade que se faz muita arte. Quem não é advogado, pecuarista é artista ou jornalista. Agora, até onde o teu pai te influenciou nisso? Meu pai e minha mãe, né? Os dois, muito. Acho que tu nasce num ambiente cercado de estímulos que te levam a esse caminho. Imagino que se eu nascesse numa casa de médicos, eu ia ter um interesse maior pela medicina, ou poderia até não ter, poderia ser artista, não que uma coisa levasse a outra, mas eu teria uma proximidade maior com a medicina. Ou se eu estivesse numa casa de advogados, eu teria uma proximidade maior com o direito. Acho que o meio influencia bastante. Acho que o fato de ter nascido numa casa de um ator, de uma atriz, sempre convivendo com artistas, o Edmundo, o Glauco, pessoas que conviviam, que frequentavam a minha casa, almoçava, o Edmundo Rodrigues almoçava lá toda quarta-feira. Então eu tinha uma vivência semanal com pintores, com poetas, a Mercinha, a Nora Vasconcelos, amigos, né, lá de casa, dos meus pais, pessoas com quem eu sempre convivi desde pequeno. Então acho que a influência do meu pai é muito grande, a influência da minha mãe é muito grande, mas a influência dos amigos que estão em torno, né? Como é que era o Zeca quando era criança? Consegue lembrar qual é a tua lembrança mais remota? Minha lembrança mais remota, olha, tenho imagens assim remotas de infância, mas eu sou meio, eu tenho minha situação é engraçada porque eu sou em partes filho único. Eu não sou totalmente filho único, nem por pai nem por mãe, mas a junção dos dois eu sou o único, né? Então, tenho diferença grande de idade entre os meus irmãos, tanto de pai quanto de mãe. Então, fui sempre muito criado, não solitário, mas mais distante, assim, dos meus irmãos, meio como filho único, assim. Então, tive uma infância muito bonita, muito rica de imaginário, de coisas bonitas, de Bagé também. Eu acho que eu me lembro para fazer esse exercício assim, em arte a minha lembrança mais remota é com o Rubinho e junto com o Teatro Novo Tempo, com o grupo de idosos do Teatro Novo Tempo, que com a Yaya Vernieri, você chegou a conhecer aquela grande atriz, que faleceu aos 98 anos. E eu era criança, tinha 5, 6 anos, e o Rubinho estava montando o Joãozinho Peteleco. E aí precisava de umas crianças reais, porque o Sávio Machado fazia o Joãozinho, que era uma criança, precisava os amigos do Joãozinho. A Denise Rossal fazia a protagonista, lá da bibliotequinha. E aí precisava de umas crianças reais, ele me chamou, foi minha primeira inserção artística, primeira cara a tapa, digamos assim, foi com a peça Joãozinho Peteleco, do grupo Teatro de Idosos Novo Tempo. Então eram extremos, né? Eu com 5 anos, a Yaya com 90, e a gente no mesmo palco fazendo arte.
Acho que a minha lembrança mais remota de arte, eu estou puxando pro lado da arte, né? Minha primeira exposição lá no Museu da Gravura também foi muito importante para mim me reconhecer como artista e a querer aquilo como profissão, assim, entender que é uma profissão tão trabalhosa, tão dificultosa quanto as outras, né? Às vezes se transpira muito para se fazer arte, né? Se sua muito, se quebra muita cabeça, se bate muito em portas, se leva muita porta na cara, se sofre muito preconceito, porque infelizmente o artista tem que se legitimar com muito trabalho, com muito esforço, senão fica aquela coisa, artista é vagabundo. Aí a gente tá lá assim, todo dia acordando às 7 da manhã, suando, levando muito não. E eu me lembro que nessa exposição do Senarte, eu devia ter uns 10 anos, foi onde eu vendi um quadro. Dona Lê Dolé, Dr. Jesus Dolé estavam presentes, compraram uma gravura minha por R$50 na época. Foi a primeira. E aí eu me dei conta que aquilo que eu fazia poderia ser produto, poderia ser comercializável, poderia me dar renda, né? Poderia ser uma profissão mesmo. Então, me lembro de ficar muito feliz, assim, de sair da exposição pensando, meu Deus, eu sou o cara, eu vendi uma gravura por R$50. E é isso, mas é um pouco desses momentos que a gente vai entendendo o que a gente vai ser, né, quando crescer. O Zeca da infância era extrovertido, que nem esse Zeca de hoje, ou era um guri tímido? Eu acho que Falante? Sim, com certeza. Eu acho que depois de certa intimidade, sim, mas eu tenho um lado tímido também, por incrível que pareça. E minhas experiências no teatro, quando criança, foram muito engraçadas, porque eu tinha um lado tímido que eu tinha que driblar e fazer teatro. Eu acho que eu meio que fui fazer teatro por causa disso, mas acho que menos, não sei, estou agora falando, pode ser meio ridículo estar falando isso, talvez eu não seja tão tímido assim, mas por ser filho único, eu era meio sozinho assim em casa, sabe? Tinha meus amigos do colégio e tal, mas eu passava muitas horas sozinho, então acho que isso me deixou meio louco, ficar pensando, brincando sozinho e criando micro-universos com os brinquedos. Aí já comecei a fazer filme, porque aí, como eu ficava em tempo de ócio criativo na infância, eu comecei a fazer filmes. Ganhei uma câmera e comecei a animar os meus brinquedos e fazer eles interpretarem uns com os outros e tal. Mas com que idade? 8, 9 anos, por aí. 10 anos. Estaria aí um despertar? Não, eu acho que o meu primeiro... onde é que foi o teu primeiro filme? Meu primeiro filme... Tem que escolher, né? Porque eu fiz alguns experimentos quando criança, mas eu digo que o meu primeiro filme foi a Super Ana, que eu fiz com a Ana, que é funcionária lá de casa. Uma pessoa que me ajudou a me formar com valores incríveis e tal, e que eu tenho muito carinho. E nessas brincadeiras de tempo livre, ela também fazia uns filmes comigo, assim, entre outras coisas, que tinha que secretariar 1000 coisas, também dava um tempo de fazer um filme. E aí eu fiz um filme com ela, que é a Super Ana. Muito pequeno, sei lá, 10 anos eu devia ter, e é ela resolvendo os problemas todos que ela tinha que lidar no dia a dia da casa, mas com superpoderes, assim, então voando na vassoura, voando por tudo. E a gente assiste hoje, ela acha uma graça e tudo. Isso significa que existe ainda? Sim. Tem um monte de imagem lá tem tudo nessas fitinhas, tem que, né, digitalizar e tudo. Até um dia talvez eu recicle isso em algum filme de alguma maneira, né? Mas é essas experiências assim que a gente vai testando, vai brincando. E a tua adolescência, como é que foi? Minha adolescência foi essa sequência, né, em Bagé, de descobertas, mistérios, arte. Aí eu já fui... Porque no início da minha infância eu fazia muito teatro. Dos 10 anos até os 17 eu descambei para gravura, acho que eu fui pro lado das artes plásticas e tal, aí me trancava lá com a Consuelo no ateliê, que tem até hoje no ateliê do Instinto Senarte, né, ali na Urcamp, e tem uma prensa elétrica maravilhosa, uma das melhores prensas que tem no Brasil, está aqui hoje, não está em atividade, não está em uso, infelizmente está sem ser usada, não tem nenhum artista fazendo gravura em metal hoje lá, que é um crime isso, mas ela está lá. E acho que a minha adolescência foi muito ali, no Senarte, transitando entre os ácidos corrosivos do metal e as descobertas sexuais, afetivas, né? Aí no planeta Terra. Em que momento tu foste para Porto Alegre? Com 17 anos, fui para Unicinos.
Eu escolhi a faculdade de cinema, como eu te disse, por ter juntado todas as artes. Aí eu fui fazer vestibular, fiz a PUC, fiz a Unicinos, escolhi a Unicinos, porque era um pouco mais tempo de curso, porque era um curso superior também. A PUC era um curso muito bom, mas é um curso tecnólogo. Aí eu achei que eu tinha que fazer aquele que tinha um pouco mais de teoria, também o da Unicinos. Fui fazer a faculdade lá em São Leopoldo, me formei em 2006, fiquei de 2004 a 2006 lá. E foi muito bom, uma experiência muito positiva. Essa coisa quando tu entra na faculdade, acho que pra todo mundo é igual, né? A gente se sente adulto e aí a gente descobre que numa sala de aula existem 40 pessoas que pensam um pouco parecido com a gente. Então, eu vivi sempre no colégio, tinha um ou dois que afinavam, aí eu chego aqui numa sala de aula, todo mundo é cineasta, todo mundo é artista, né? O que é uma grande ilusão, depois um mês depois já começa a brigar com todo mundo, porque o ser humano... Mas a gente tem essa descoberta na faculdade, né, das liberdades, aí o sexo, as drogas, o álcool, a noite, tudo, né, do que o adolescente descobre, e aí vai criar os seus valores, vai saber o que é bom, o que é ruim. Mas a verdade é que a gente descobre na prática, né, na fase da adolescência, porque o mundo nos oferta tudo, né. E é uma época muito bonita, porque é uma época de liberdade, quando a gente faz essa transição, né, da adolescência para a idade adulta, que tu te resolve, todos aqueles 1000 probleminhas, aquilo ali era tudo bobagem, né? Eram probleminhas de reconhecer o seu próprio corpo, de reconhecer o tamanho que a gente tem, o tamanho que tem a nossa cabeça, até onde a gente vai. De São Leopoldo? Aí, sempre de São Leopoldo para Porto Alegre, que aí eu morava em Porto Alegre e ia todo dia para São Leopoldo. Meu primeiro filme na faculdade, que eu fiz, né, no final do curso, um filme chamado Esfíncter, é um filme que se passa dentro de um carro. Esfíncter, fantástico. Um filme chamado Esfíncter. Que não tem nada de esfíncter, é um filme sobre cinema, né? Não tem nada de bobagem, mas é um filme sobre cinema e é sobre esse momento da faculdade onde a gente ia todo dia de carro de Porto Alegre para Unicinos, com muita informação, com muitos filmes que a gente assistia, com muitas coisas que estavam ali formando o nosso pensamento, e isso tudo eu tentei botar de alguma maneira no filme. E tem esse nome estrambólico aí de esfíncter, porque meio que como querendo dizer assim, não é sobre isso, é sobre outra coisa, mas pode ser sobre qualquer coisa, porque a vida é sobre tudo, a vida a gente passa por tudo na vida, né? Teu primeiro trabalho profissionalmente, por assim dizer? Profissionalmente foi um videoclipe chamado Pule Pra Pegar, de uma banda de Porto Alegre que já não existe mais, Tomate Maravilha. E foi o primeiro trabalho que eu fui contratado para entregar, né, um produto. Também estava na faculdade, cobrei R$1.000. Eu lembro dessas coisas. Cobrei R$1.000, fiz tudo sozinho. Filmei, editei, dirigi, fiz a direção de arte. E o filme... Não, eu misturei 2 trabalhos. Eu misturei porque eu fiz tudo sozinho, foi o segundo. Esse primeiro eu fiz com uma galera. Mas o segundo foi da banda Identidade, tá até hoje no mercado fonográfico de Porto Alegre. Fiz muito videoclipe pra banda de rock, fiz Vera Louca, Tomate Maravilha, Identidade, Blackbirds, Júpiter Maçã. Fiz muito videoclipe assim que eu me formei, fiz outros. Apoiador Só, agora eu não estou me lembrando exatamente todos, mas Matheus Walter e Reis, mas esses meus primeiros trabalhos foram em videoclipe, assim, minha primeira inserção no mercado de Porto Alegre, ainda na faculdade, foi fazendo videoclipe. O Tomate Maravilha, Pule Pra Pegar, que foi o meu primeiro videoclipe que eu fiz com outros colegas, nos deu muitas alegrias, porque ganhou o Festival de Gramado, o Gramado Cine Vídeo, melhor videoclipe e melhor filme do Júri Popular, ganhando das ficções. A máxima, né? Um filme de 3 minutos ganhar de uma ficção de 15, universitário também, foi muito legal. E aí os videoclipes me levaram a fazer alguns institucionais, campanha política, para sobreviver. Sobreviver é bom, né? Para sobreviver, sempre precisa sobreviver, né? E aí fiz alguma coisa de ficção, fui contemplado com o FUNPROARTE em 2009, que eu pude fazer o Aos Pés, que foi o meu primeiro filme em película. Ganhei Histórias Curtas em 2009 também, que eu fiz o Breve Assalto, com um elenco que sempre que eu fui a Bagé nunca saiu de mim, nem tá assim na minha cabeça. O Breve Assalto tem bastante gente de Bagé, né? O Breve Assalto tem, fui buscar a protagonista aqui de Bagé, que é a Alice Simões Pires, amiga, querida. A Heloísa tá no Breve Assalto, a Rosinha Resk, pessoas aqui de Bagé que eu busquei e levei pra Porto Alegre pra fazer
pra estar me dando esse estofo de carinho e tal na volta. E aí depois eu fiz o Sabiá, aqui em Bagé também, aí em 2010, também histórias curtas, da RBS TV. Fiz o Guri, longa-metragem, né, inteiramente filmado em Bagé, que foi lançado em 2011. Tenho feito coisas, depois eu vim trabalhar aqui no Tempo e o Vento. Em Porto Alegre eu trabalhei em alguns filmes assim, de outros diretores, como roteirista e como assistente de direção, né? Trabalhei bastante com a Panda Filmes nos últimos anos. Escrevi um roteiro chamado Colorado, que vai ser filmado só no ano de 2015 pelo Paulo Nascimento, que é sobre uma ficção em cima do universo do futebol. Fiz um trabalho chamado Falange Gaúcha, que vim desenvolvendo já há 4 anos e agora terminei de filmar. Resumindo coisas, assim, pra ti que estão me vindo na cabeça. Quando tu faz um trabalho, tu já imagina que ele vá receber algum prêmio ou é mera satisfação pessoal? Depende muito do trabalho. Se é um trabalho para um cliente, por exemplo, eu não estou preocupado em prêmio, né? Estou preocupado em que o cliente fique satisfeito, né? Se é um produto que eu estou vendendo. E isso também é uma coisa que é difícil lidar com o mercado, né? Publicidade é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de fazer. Eu faço, mas eu tenho muita dificuldade. Porque é essa coisa de você entregar uma coisa que para mim é muito bom. E aí vem o Zé das Couve e diz assim, mas isso aqui tá feio, ou isso aqui tinha que ser azul em vez de vermelho. Aí o cara tem que pensar assim, porra, bom, então vamos mudar pro azul. O cliente é ele que tá pagando, né? Mas geralmente ele está errado, né? Porque se eu não soubesse, eu não estaria ali fazendo, né? Geralmente ele está errado, mas ele não muda de opinião. Não muda de opinião. A publicidade é burra, né? Essa é a verdade. A publicidade é muito burra. O meio publicitário é muito burro. E é uma pena isso, porque a gente vê, por exemplo, as grandes empresas que têm dinheiro para investir em cultura, têm no seu departamento de marketing grandes imbecis. Essa é a grande verdade, né? Tem pessoas que não têm nada a ver com arte, com cultura, mas que têm a ver com negócios, são colocadas ali para que o dinheiro da empresa seja bem direcionado, né? Então aí tu vê grandes problemas, grandes confusões acontecerem, né? Equívocos. Isso também complica na hora de conseguir incentivo cultural? Acho que o sistema todo de lei de incentivo é muito perverso, né? Faz com que a gente, com muita dificuldade, consiga aprovar uma lei, porque é difícil aprovar uma lei, tanto estadual quanto federal, porque tu tem que ter uma série de conteúdos ali, de textos, de justificativas, de cartas de anuência, de orçamentos, né, um calhamaço teórico e tal. Aí tu aprova, que é a parte mais difícil. Aí depois que está aprovado uma lei de incentivo, uma lei de incentivo nada mais é do que tu ter uma possibilidade de chegar para uma empresa e dizer assim, olha, em vez de você pagar imposto para o governo, você dê para o meu filme. Eu já passei pelo governo, eu mostrei para o governo que é um projeto sério, o governo tem interesse que eu faça, mas eu preciso do dinheiro do seu imposto. Tá, até aí a lei é ótima, parece que na teoria tudo funciona. Aí você vai chegar na empresa e o diretor de marketing vai te dizer assim, quem é a estrela que está no filme? Tem a Camila Morgado, o Thiago Lacerda ou é o Zé das Couve, o Zé Cabrito lá de Bagé? É o Zé Cabrito lá de Bagé. Então eu não tenho interesse em botar minha marca aqui, a minha marca. Ou seja, ele não ia me dar nada, né? Ele ia deixar de botar no governo, mas ele tem o seu pré-requisito, ele quer que seja assim ou assado, ou assim ou assado. Isso é frequente, Zeca? É frequente, tanto que só quem faz teatro é a Fernanda Montenegro, só quem faz grandes espetáculos é a Maria Bethânia, é o Caetano Veloso, e fazem com lei de incentivo, com dinheiro público, né? Por quê? Porque ele é Caetano Veloso, então ele chega na frente do diretor de marketing, o diretor de marketing não vai, do Correios, ou o Roberto Carlos, por exemplo, que fez um show no Brasil inteiro com patrocínio dos Correios, patrocínio do meu imposto que eu pago, entendeu? Mas por que o Roberto Carlos ganhou o patrocínio dos Correios? Porque ele é o Roberto Carlos, quem não vai querer patrocinar o Roberto Carlos? Agora eu te pergunto, será que o Festival de Teatro do Tom Pérez, o Festival do Zé Cabrito, conseguem ter essa visibilidade perante o Banrisul? Consegue, mas é difícil, tem que penar muito, tem que lutar muito, né? Então é perverso por isso, porque no fundo é uma troca de influências. Então é o diretor de marketing que conhece o fulaninho que diz, não, eu vou dar pro projeto tal que é do meu amigo. A grande verdade é essa. Ou é uma celebridade da Globo que está ali envolvida, ou é uma troca de influência. E infelizmente o sistema ele não é transparente. Ele finge ser transparente, porque você tem que ter uma aprovação, uma legitimação do sistema, do ministério, no caso da cultura. Mas ele te diz assim, você está apto para captar, agora vai captar. É muito difícil, porque as pessoas não têm cultura nem de arte. A pessoa chega em casa, fecha a porta e liga a novela. E fica lá assistindo, consumindo qualquer bobagem que lhe coloquem para dentro.
Então já é difícil sair de casa e ir a uma ópera, ir ao teatro, ainda mais botar dinheiro lá, entendeu? Se o cara já não vê cinema, o cara já não vai ao teatro, ele vai botar dinheiro no teatro? Não, não vai, né? Então é uma questão cultural. O Brasil ainda precisa, está muito longe de ser um país sólido culturalmente, né? Nós estamos em formação, nós somos um país muito jovem ainda. A situação política te incomoda do ponto de vista de cineasta? Muito, mas que outro ponto de vista eu terei? Eu sou um cineasta, né? Mas depois de todo esse tempo da estrada, tu já te tornou uma pessoa conhecida, por assim dizer. Ainda é difícil conseguir incentivo? Ainda é difícil bater na porta e conseguir alguma coisa, conseguir recursos? Sem dúvida é difícil, muito difícil. Dificílimo. É difícil. Mas aí eu vou ficar falando de mim, eu fico pensando como deve ser difícil pra Carmen Moreira, que mora ali no Passo das Pedras, que trabalha no Aterro de Manhã e que é uma baita cineasta, entendeu? Pra ela deve ser muito mais difícil. Pra mim é difícil, sem dúvida é difícil. É difícil. O Festival de Cinema da Fronteira a gente está fazendo com patrocinadores que dão R$500, ou R$1.000, ou R$2.000. A gente não tem um Banrisul botando 50 mil. Ou o Festival de Gramado é feito com 5 milhões. Aí eu digo assim, o Festival da Fronteira custa... Se a gente for botar tudo no papel, o que a prefeitura tá dando, que não sei quem tá dando, custa 50 mil. Ah, que coisa cara o evento, 50 mil reais, gastar 50 mil reais uma semana. Aí Gramado gasta 5 milhões, a gente não sabe aonde, não sabe pra quem vai. E aí isso é normal, né? O show do Roberto Carlos com o patrocínio dos Correios custa não sei quantos milhões. E aí por diante, mas é muito difícil, é muito difícil. E se é difícil pra mim, imagino que seja muito mais difícil pro Antônio Almeida, que tá fazendo cinema aqui em Bagé, pro Tom Pérez, que tá fazendo teatro, fazendo um festival de teatro. Porque eu tô dizendo que pra mim é um pouco mais fácil, porque eu tô circulando. Eu tô aqui em Porto Alegre pedindo, estão me dando não, eu vou pra Bagé e peço lado, me dão não, eu vou pra Brasília e peço lado, me dão não, eu vou... Eu tô circulando, tô buscando em outros lugares. Mas pra quem tá batendo só aqui, é muito difícil, né? Porque aí é uma mentalidade que tem que ser construída. E esse lado político sempre te influenciou? Eu fui cercado por político em casa, né? Minha casa... Porque discurso tu tens. Não, mas eu não quero ter discurso. Isso é uma indignação não é de boca de um brasileiro, porque o sistema ele é errado, por assim dizer, ou isso é de um cineasta que não vê muitas possibilidades do cinema como uma atração popular? Não, eu vejo o cinema como uma atração popular. Eu acho que o cinema é uma atração muito popular. Acho que ele nasce como uma arte da massa, assim. Mas eu acho que a gente tem que ter visão crítica. Mas ainda assim, hoje muito pouca gente vai ao cinema. Muito pouca gente vai ao cinema, é verdade. Muito pouca gente vai ao cinema porque o mundo virtual e as facilidades que a internet tem trazido, que a televisão tem trazido, nos acomodam, fazem com que a gente fique em casa, sem dúvida. Mas quem está indo ao cinema está indo porque quer pensar. Eu acho que isso é importante pensar como um público diferente. Eu acho que quem vai ao cinema... Claro que tem o cinema comercial e ele é importantíssimo. Eu quero atingir o público do cinema comercial, eu quero dialogar com o grande público também, eu quero chegar àquele público que quer sentar na sala e quer sair de lá relaxado, não quer ficar pensando nos problemas que aquele filme vai trazer, mas quer viver uma emoção, quer viver uma aventura. E eu acho que esse cinema é válido e esse cinema bota muita gente na sala. Mas existe o outro cinema que é um cinema de reflexão, de pensamento, e esse sim tá mais vazio, tá mais... E eu acho que é importante se fazer todos os cinemas possíveis, porque os públicos são muitos e a gente tem que cativar todos os públicos possíveis. É importante se fazer um cinema de reflexão, de pensamento. Acho que o Festival da Fronteira tem essa característica, o Festival de Cinema da Fronteira é um festival que busca filmes mais cabeça, mais reflexivos, com mais conteúdo. Por quê? Porque não são filmes que vão estar em cartaz durante um mês no cinema, eles vão ser exibidos um dia. Então eu imagino que a pessoa que vai assistir aquele filme vai ter um interesse específico naquele filme. Por exemplo, nós vamos exibir um filme que é sobre imigração de mulheres da Angola para Portugal. Eu imagino que o público feminino, que o público que discute questões do posicionamento da mulher no mercado de trabalho, na sociedade, vai ter interesse em assistir e refletir depois. Né? Mas a gente vai também ter filmes no Festival de Cinema que são mais leves, que são sobre música, sobre musicalidade, sobre o Kuduro, por exemplo, que é também de Angola, um filme sobre a musicalidade africana que sai da periferia de Angola e toma um salão. Que participou da Mostra de Cinema do Rio. Participou da Mostra de Cinema do Rio, a segunda exibição dele no Brasil vai ser aqui. Então eu acho que é importante se fazer um cinema de reflexão, mas também é importante fazer o cinema para o grande público, e aí ali tentar colocar camadas de reflexão.
Você pode fazer um filme que ele é digerível, que você entende facilmente o que está se passando ali, mas que você tem uma segunda camada de provocação, de reflexão, você tem um subtexto que está dizendo, que não está mostrando, mas está sugerindo alguma coisa, que está sugerindo um pensamento e tal. Uma das coisas que eu achei interessante na programação desse ano, o número de filmes com um tema regional. Muita coisa sobre Bagé, sobre a região. Eu acho que esse é o grande diferencial do festival. Eu não conheço, me atrevo a dizer isso, eu não conheço nenhum festival no Brasil, eu ando bastante. Minto, conheço um festival. Na Paraíba tem um festival chamado Comunicurtas, no interior da Paraíba, na cidade de Campina Grande, que é um festival que tem produção regional. É o único festival que eu conheço que tem produção regional. Que tem como... Outros têm pequenas participações de filmes regionais. Acho que no Nordeste isso é um pouco mais comum, mas pequenas participações. Agora o Comunicurtas, que é o Festival de Campina Grande, e o Festival da Fronteira, são os únicos festivais no Brasil que eu conheço que tem como carro-chefe a produção local. Para o Festival da Fronteira é mais importante um filme feito em Bagé do que um filme feito em Guiné-Bissau. Não que a gente vá dar tratamento diferente para... Não, mas a gente vai tentar botar no melhor horário, no melhor dia, os filmes de Bagé. Porque é para isso que a gente tem feito um festival, para fomentar a produção local. Eu acredito, eu não estou falando uma coisa que é discurso, não é discurso. Eu acredito que o cinema pode ser uma alternativa de desenvolvimento econômico. Sim, o cinema ele é indústria, ele é a única das artes que é indústria, a indústria cinematográfica. Ele, como arte, ele só acontece quando ele se torna indústria, quando uma cadeia de serviços estão associados para se fazer um filme. Por exemplo, uma indústria, tu vai montar um carro, tu precisa de um fornecedor de parafuso, um fornecedor de roda, um fornecedor de vidro. Para se fazer um filme, precisa de um diretor de arte. Dentro da equipe do diretor de arte, precisa de maquiador, precisa de figurinista, de produtor de objeto, de produtor de locação. Precisa de uma equipe de produção, precisa de uma equipe de montagem. Precisa de uma equipe de fotografia, que vai ter um fotógrafo, um foquista, um iluminador, um eletricista, ou 2 ou 3 eletricistas, um maquinário, ou 3 ou 4 maquinários, pessoas que cuidam do maquinário, de traveling e coisa. Então é uma cadeia de serviços. E essa cadeia de serviços, ela está ligada à indústria. Ela é um mecanismo industrial, né? Se a gente tiver agora, um estofo de mão de obra qualificada, conteúdo a gente sempre teve, porque senão a gente não teria tido grupo de Bagé de pintores. Eles estavam aqui fazendo arte, por quê? Porque tinham conteúdo, tinham coisas na volta interessantes para mostrar. Era charqueadas, era o universo deles real, ou era a lua que eles estavam sonhando, mas eles tinham conteúdo, né? Então isso a gente sempre teve. Esse nosso universo de isolamento, essas nossas qualidades geográficas nos fazem pensar, refletir, ter ideias. Nós somos um povo privilegiado, quem nasce em Bagé, com essa luz incrível que nos ilumina. Mas agora o desafio é tornar isso uma indústria realmente. Mas para tornar uma indústria tem que focar em produtos possíveis, reais. Vamos pensar o que pode ser real, qual é a realidade de Bagé. Por isso vem um curso de cinema para pensar isso. Não é a função só do festival. O festival está mostrando que existe uma demanda social. O festival está mostrando que existe gente em Bagé fazendo cinema. Seja no lixão, seja na delegacia da polícia, mas tem gente fazendo cinema. E que bom que vem do lixão e que vem da delegacia da polícia. Porque mostra que o cinema não é sacralizado, ele pode ser deshierarquizado. Ele pode ser algo palpável, ele pode ser ato do dia a dia. Eu posso no final de semana, em vez de ir assistir o Faustão, estar na beira do Arroio Bagé, refletindo sobre o meio ambiente, sobre a cidade que está sufocada pela poluição visual dessas placas horríveis que tomam conta da Rua 7 e do patrimônio histórico, que está sufocada pelo lixo que toma conta do Arroio Bagé, que está sufocado por antenas que enfeiam o cerro de Bagé, o nosso patrimônio. E uma série de questões que o cinema ajuda a gente a refletir, que estão no nosso entorno e a gente passa e nem dá bola. Ah, que coisa linda, o Cine Capitólio tapado por uma placa horrenda da Graziotin. Ah, tão bonito, né, a placa da Graziotin. E a fachada linda do Cine Capitólio que está atrás, ninguém está preocupado, ninguém está se dando conta. Então, o cinema tem que... Aí eu estou juntando coisas, mas aí eu estou falando de uma outra coisa, que é desenvolvimento social. Desenvolvimento social é um processo natural, correto? É evolução, exatamente, evolução. Eu acho que a gente não pode... Aí tem uma coisa que é importante pensar. É que a gente fica com essa coisa do moderno, eu quero ser moderno. Ah, então eu tenho uma casa antiga, eu demulo ela, boto ela abaixo, e eu construo um prédio de 10 andares, ou de 3 andares, cheio de vidro, moderno. Mas é uma coisa tão ignorante, essa questão de ser moderno, é uma coisa tão... É profundamente ignorante ser moderno. Em primeiro lugar, a modernidade como ideologia, ela morreu
nos anos 20 na Europa. Ou seja, nós estamos 100 anos, quem quer ser moderno está 100 anos atrasado, que a modernidade já acabou. Depois já veio o pós-moderno, depois do pós-moderno veio o contemporâneo acabou na crise de 2008. Então, eu acho mais moderno. A pessoa que fala isso não sabe a profunda ignorância que ela está discorrendo ao dizer isso. Porque se a gente for pegar em tese, a modernidade já acabou. Como período histórico, a modernidade já passou. Então, assim, ser moderno hoje é de uma burrice tremenda. Eu quero ter valor, eu quero ter cultura, eu quero ter algo que está ali há 150 anos e que diz, eu estou aqui há 150 anos, eu não estou chegando aqui hoje. Eu não sou uma cidade do interior do Mato Grosso do Sul que foi fundada hoje e que vai ser construída. Ai, que lindo, uma cidade toda de asfalto, horrorosa, toda de branca, com as paredes brancas, retas. Que coisa bonita ver os arabescos nas fachadas de Bagé. Sabe, aquelas coisinhas, detalhes. Aquilo ali significa o quê? Que a cidade tem 150 anos de história, de tradição, de cultura. Que coisa bonita. Agora, como é difícil fazer as pessoas enxergarem isso. Então, o cinema tem essa função de valorização social, de desenvolvimento, de evolução, que é o que tu diz, de evolução. E evolução não significa ser moderno, significa ter valores. Evoluir, a dona Zuleika Torrealba aí, que é a nossa patrocinadora, ela sempre diz isso. Ela diz, bate sempre essa tecla. Evoluir significa ter o melhor do meu pai e o melhor da minha mãe e ser melhor do que meu pai e minha mãe. Mas eu preciso ter dentro de mim o meu pai e a minha mãe. Eu preciso ter a minha fachada preservada, porque ali passou minha avó, meu avô, significa que eu tenho história. Isso se aplica em tudo. Então, evoluir não significa negar o passado, muito pelo contrário. Evoluir é incorporar o passado. Só se evolui quem tem passado. Então, é a grande contradição que a gente vive em Bagé hoje. Bagé é uma cidade que teve um passado muito generoso. Vive já há 30 anos um período de decadência econômica e agora vive uma ascensão já, né, desde que o governo federal... Por que a gente vive um momento um pouco melhor? Né? Porque nos últimos anos houve muito investimento do governo federal aqui. Muito! A gente teve uma universidade federal, a gente teve um Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, a gente teve Reluz, né? Moradias, uma série de benefícios que o governo federal nos deu por uma conjuntura histórica, né? Mas é que é um momento específico, X, Y, tal, conjunturas políticas que estão ali, mas não significa que nós estamos vivendo um desenvolvimento econômico, não. Significa que nós temos uma facilidade política por uma questão de conjuntura de poder, né? Mas a gente tem que ter consciência disso para pensar como evoluir, né? Como evoluir sem perder os valores. O Zeca é o que é pela formação que ele teve, por todas as oportunidades que ele teve. Tu acha que a maioria das pessoas poderia ter isto? Não, o que tu teve é de acesso comum? Você tem razão, você tem razão. Eu sou muito privilegiado por ter tido a oportunidade de estudar. Eu acho isso um privilégio que não é todo mundo que tem. Eu fui muito privilegiado por ter tido a oportunidade de entrar no Senarte e fazer gravura. Hoje em dia o Senarte está fechado. Né? Por quê? Por falta de vontade política, por falta de consciência de como a gravura é importante para Bagé. Talvez um dia alguém se dê conta que existe um movimento nas artes plásticas que está centrado em Rio e São Paulo, que é o neoconcretismo, que foi influenciado pela escola de U, pelo Max Bill, né? Que não tem nada de Brasil, mas que foi lá chupado, uma nave espacial para lá em São Paulo, a Bienal de São Paulo de 51, e funda o neoconcretismo. E existe o grupo de Bagé, que é radicalmente oposto, que acontece na mesma época em Bagé. E isso é referencial para as artes brasileiras como um todo. Por quê? Porque hoje, numa revisão histórica, porque na época não, na época se dizia que o legal era ser concretista. Hoje, 50 anos depois, a gente sabe que o concretismo é uma arte chupada da Europa, não tinha nada de arte brasileira. E muito menos tropicalista. Tentaram transformar o Haroldo de Campos como ícone, né, os neoconcretos paulistas como ícone do tropicalismo. Hoje a gente sabe que o Glauco Rodrigues aqui de Bagé é muito mais tropicalista do que qualquer linhazinha paralela do Max Bill chupada lá da escola de U do neoconcreto. O Glauco Rodrigues bota as bananas, bota as mulatas, bota o carnaval. Ele é muito mais tropicalista. E em paralelo a isso, um pouco antes, como eu estava dizendo, nos anos 50, o grupo de Bagé estava aqui fazendo a nova figuração, um realismo socialista, que era politicamente engajado. A arte no Brasil passou a ser engajada só em 64, quando assumiu a ditadura militar. Aí todos os artistas viraram a ser engajados. Estavam lá falando de questões sociais, políticas, as desigualdades e tal. O grupo de Bagé já fazia isso há 20 anos aqui em Bagé. Então eu estou dando um exemplo de como as coisas em Bagé precisam ser constantemente lembradas.
A gente tem a tendência a apagar a nossa memória, a patrolar, assim como fizeram com o mercado público, passar por cima do mercado público, dizer, isso aqui não nos interessa, porque isso aqui não é moderno, né? Eu acho deprimente o fato de a gente, se eu chegar hoje numa escola e eu perguntar quem é Glauco Rodrigues, ninguém vai saber. Isso significa o quê? Que a gente não sabe quem a gente é, que a gente está recebendo uma coisa pronta de algum lugar e a gente está repetindo. Que a gente é alguma coisa. Mas eu fico impressionado como é que o Arroio Bagé tá no estado que tá. Como é que as pessoas que moram perto do Arroio jogam lixo ali. Como é que pessoas que vêm de outros extremos da cidade vêm e jogam lixo ali? Porque é como jogar lixo em cima de si mesmo. Tu já parou pra pensar que a cidade só existe por causa do Arroio? Tava passando uma tropa de gente doente, de degradado, de gente que tava morrendo. Precisavam parar num lugar onde tinha água. Pararam aqui em Bagé, por quê? Porque tinha um arroio. Fizeram um acampamento aqui, por quê? Porque tinha água potável. Por que os índios de Charrua moravam aqui em Bagé antes do acampamento? Porque aqui tinha um arroio e tinha água. Tudo gira em torno do arroio. Tudo gira em torno do arroio. Aí quando as pessoas ignoram o arroio, passam por cima do arroio, acham feio o arroio, acham legal canalizar o arroio, acham legal, sabe, poluir mais o arroio. Por que as pessoas não param de subir e descer a 7 no domingo e não vão todas pro arroio, limpar o arroio? Seria lindo isso. Tu imagina num domingo em Bagé, às 3 da tarde, todo mundo ali na panela do Candal, limpando o arroio. Se cada um pegasse um saco de lixo, já limpava a panela do Candal. E todo o arroio. Tô dando um exemplo, né? Mas é uma questão cultural isso. É uma questão cultural. A gente prefere abrir o capô do carro e ficar sentado olhando um que desce, olhando um que sobe, olhando um que desce, olhando um que sobe e pensando. A nossa vida é essa coisa estática, de ostentação falsa. E enquanto o mundo real é o quê? O mundo real é o quê? O mundo real é daqui a 100 anos. Os nossos netos vivendo num mundo completamente destruído, podre, né? Que é o que a gente está deixando. Essa ostentação te incomoda? Incomoda muito. A última coisa no mundo que eu quero é ter uma caminhonete. Mas isso não é comum só em Bagé? Me incomoda, mas me incomoda muito em Bagé porque até os 17 anos eu vivi aqui. Me incomoda muito essa coisa do ter pra mostrar, do não ter pra usar. Sabe? Ter pra mostrar. Isso me incomoda muito. Incomoda muito. Incomoda muito ter. A figura do carro eu uso como um exemplo da cidade. Pra mim, carro é pra usar, é uma máquina. Eu quero botar o carro no buraco mesmo e fazer ele. Né? Mas eu não sou apaixonado por carro, eu sou apaixonado por seres humanos, por pessoas. Né? Então isso demonstra um pouco de uma coisa cultural mesmo. É cultural. Na medida que eu estou dando a maior atenção a um carro, a uma máquina, e eu faço. Estou usando um exemplo, mas é um exemplo que simboliza Bagé. Eu acho que um caminhonetão simboliza Bagé. Ou a tentativa de chegar a um caminhonetão. Eu querer ter um caminhonetão. Entendeu? E eu não quero ter 2 livros dentro da cabeça. Eu não quero ter lido Casagrande Senzala ou Raízes do Brasil e ter ele dentro da minha cabeça e saber que eu tenho aquele livro na minha cabeça. Não, eu quero ter um caminhonetão. Então é uma questão de valores. Claro que isso não é só de Bagé. Talvez em Goiânia seja pior. Mas eu tenho que lutar para que Bagé não seja assim. Ou pelo menos para que Bagé tenha autocrítica. E entenda, né, o que está fazendo. Ou se veja com um pouco de distância. Assim. Já que estamos falando de caminhonetão, qual é o teu sonho de consumo? É fazer muito cinema, ter dinheiro para fazer cinema. Esse é o meu sonho de consumo. Bom, vamos falar um pouquinho do festival. Como é que surgiu a ideia? Tu já participaste de muitos festivais pelo Brasil. Como é que surgiu a ideia de fazer um festival em Bagé? Onde é que está a raiz disso? Organicamente, ele nasce não como um festival, mas como uma mostra. E também com essa coisa do local. Eu queria mostrar os meus filmes, tinha amigos meus que tinham feito filmes. Muito pessoal. O festival nasce como uma mostra, uma coisa muito pessoal. Lá em Santa Teresa a gente mostrou uns 8 filmes. No ano seguinte, a gente resolveu fazer 3 dias de exibição, já em 2010. E aí colocamos a palavra festival. Em vez de mostra, passou a ser Festival da Fronteira. Aí o prefeito Fico, acho que leu alguma coisa, que tinha acontecido aquilo, que tinha muita gente que tinha assistido, que lotou, foi um sucesso e tal. E aí procurou o Sapira Brito, que é de Santa Teresa também, meu pai, e disse, fala pro Zeca, mandou um recado, que a gente tem que transformar esse festival, tem que tirar de Santa Teresa e fazer o festival virar de Bagé. Como é que eu vou tirar de Santa Teresa e fazer um celular? A gente pode também levar para Bagé. E aí faça um projeto, nos encomendou um projeto. Aí eu elaborei o projeto do 3º Festival de Cinema da Fronteira, que previa um grande festival precedido de oficinas de cinema.
Quando a gente apresentou o projeto, a ideia era fazer, sei lá, em novembro, faltavam 2, 3 meses, não havia tempo hábil de se concretizar aquelas oficinas de cinema. Aí bem naquele momento o Sapiranga entrou para a Secretaria de Cultura, depois que a gente apresentou isso e tal. Não havia tempo hábil, mas havia como se fazer o festival. E aí se fez, no terceiro ano, um festival grande já. E em paralelo ao festival começa o programa Cinema na Fronteira, que foram 22 oficinas aplicadas até esse ano. Então, ele de uma mostra se transforma num festival, no ano seguinte vira um festival internacional e aí assume essa postura de força motriz da produção regional. De ser janela final dessa produção, mas de incentivar essa produção a acontecer, de motivar isso. E aí com o programa Cinema na Fronteira, esse projeto que era do festival é melhorado. Você vai a Brasília, consegue uma verba de 100 mil reais e aplica ela em 23 oficinas. Que a gente vai ver agora no festival ainda filmes realizados nessas oficinas. Então, a partir do ano que vem, sim, que aí tá entregue a sorte. Vamos ver o que vai vir daí dessa produção que já foi muito motivada, muito incentivada. Eu acho que já tem muita gente em Bagé hoje apta para fazer cinema, independente de passar por qualquer professor. Como é que tu vê, a partir dessa edição do festival, a participação? Porque tem 12 países, tem um monte de filmes com tema regional, tem vários trabalhos de fora, de outros países. Como é que é a satisfação pessoal para ti, olhando a tua idealização lá no princípio para hoje? Muito gratificante, muito feliz. Porque, primeiro, porque esses primeiros anos, agora um pouco menos, foram muito em cima da legitimação do evento, assim. Importante fazer ele anualmente, mesmo sem dinheiro. Importante fazer ele sempre naquele mês, mesmo sem o patrocinador. Para dizer, esse festival é sério, esse festival vai acontecer, independente do Collor, cortar ou não, né, a Embrafilmes. Porque o cinema brasileiro sofre com isso, por ser ele 100% gestado, e não só o cinema, mas as artes como um todo, né? Eu falo de novo no Collor, quando o Collor resolveu acabar com a Embrafilmes, o cinema brasileiro ficou 2 anos sem fazer um filme, porque estava completamente dependente do Estado. Então é importante, quando se faz eventos culturais, saber que a gente pode fazer o evento A com tantos milhões ou com tantos mil, mas a gente também pode fazer do jeito que der. Porque também a nossa realidade é essa, eu não vou querer, eu vou cancelar o evento porque eu não vou dar um super coquetel ou porque eu não tenho como receber todos, mas eu tenho como receber um? Tenho. Eu posso botar o outro na tua casa? De repente tu vai dizer que sim. Então vamos fazer do jeito que dá, vamos fazer porque é importante fazer, é importante para que essa árvore cresça, é importante que ela seja regada. Então esses primeiros anos foram muito difíceis pelas adversidades, pelas dificuldades financeiras mesmo, mas a gente insistindo em legitimar o evento. Eu fico muito feliz porque esse ano, 2013, filmes importantes procuraram o festival. Então a coisa começa aos pouquinhos a mudar. Antes era muito eu convidando, agora aos pouquinhos a gente começa a ter filmes que, eu quero passar em Bagé. Ou, por exemplo, Amor, Plástico e Barulho, que é um filme que vai abrir o festival. Ele foi exibido em Brasília, ganhou 3 prêmios. Agora está sendo exibido no Festival do Rio, na mostra de cinema. E ele vai entrar no circuito nacional no 2º semestre de 2014, ou seja, daqui a 1 ano quase. Ele agora vai fazer todo um percurso de festivais fora, né? E a Letícia, a produtora do filme, disse, não, Zeca, a gente tem interesse em exibir, o último festival que a gente vai exibir no Brasil é Bagé. A gente tem interesse, porque como o filme foi feito em Recife, a gente quer ver como o filme funciona num extremo territorial do Brasil. Como é que o público interpreta as piadas, como é que elas funcionam e tal. Então é um pouco isso, assim, a gente começa a perceber que o fato da gente estar num extremo territorial é interessante, é importante para quem está longe. É um termômetro. É um termômetro, porque é uma particularidade cultural nossa, nós vamos estar vendo de um jeito diferente, né? E também é uma outra coisa que é importante falar, que esse ano a gente está indo para Porto Alegre, um pouco para quebrar esse ranço que Porto Alegre tem com o interior. Tu faz um evento incrível, tu traz o Steven Spielberg para cá, e eles botam assim, festival no interior, traz Spielberg. A gente não é um festival no interior, a gente é um festival em Bagé. Onde está o eixo? O eixo está daqui para fora. Interior de quem? Interior meu, interior da minha mãe, interior da minha avó, interior de quem? Né? Interior para quem? Né? Se eu estou no centro, na verdade, se eu transformo o Bagé no epicentro do cinema, o interior é Porto Alegre, ou pelo menos o exterior é Porto Alegre, né?
E aí eles têm esse ranço. Eu acho muito engraçado, porque aí um filme lá de Angola ou Guiné-Bissau publica assim, Batalha de Tabató, ele publicou lá no blog dele, Batalha de Tabató será exibido no Brasil. Não está dizendo se vai ser exibido no Rio Grande do Sul, ou se vai ser exibido na metade sul, ou se vai ser em Bagé. É no Brasil que o filme está sendo exibido. E vai ser a segunda exibição do filme no Brasil. Então é um pouco isso, assim, que também é importante. O festival vai assumindo uma proporção internacional e ele representa o Brasil, ele não representa mais Bagé. Ele representa também Bagé, mas ele é um pouco do Brasil. A gente vai ver, vai ter a cabo-verdiana que está vindo, ela me mandou uma carta ontem. Estou muito feliz porque vou conhecer a terra de Vera Cruz. Eu fiquei pensando, ela vai cair aqui no meio do pampa, ela está esperando uma floresta amazônica cheia de onça e macaco, vai cair aqui no meio do campo com égua, cavalo e vaca, né? Mas é o Brasil também, é a terra de Vera Cruz. E aí essa ficha vai caindo. A gente está fazendo um festival que é para o mundo e a gente está mostrando um pouco do Brasil para o mundo, é isso. Quando tu participasse e quando tu participa de outros festivais, o nível de Bagé, como é que fica em relação a eles hoje, na tua concepção? Que o Bagé, como eu te disse, tem esse diferencial, que o foco principal é a produção local. E aí isso nos exime de ter uma qualidade técnica. As pessoas já sabem que nós estamos num processo de desenvolvimento. Então ninguém vai esperar assistir um filme super bem acabado ou uma super produção que custou milhões. Não, as pessoas estão indo lá para saber qual é a ideia que está atrás daquilo. Qual é a cabeça que está... O que aquela pessoa está querendo me dizer com aquilo? E aí isso agrega um valor tão grande, porque ninguém vem com muita expectativa, então todo mundo acaba se surpreendendo muito, porque as limitações, as dificuldades, isso na história da arte é comprovado, elas fazem com que o ser humano se supere. Sempre que a gente tem um muro na tua frente, tu tem que dar um jeito de pular ele. Então isso na história da arte, os grandes momentos de evolução foi, por exemplo, assim, no cinema, faltou dinheiro lá na Rússia para comprarem películas, eles tiveram que estudar um jeito de aproveitar as películas que eles já tinham. Aí começaram a cortar um pedacinho daqui por aqui, criaram uma montagem cinematográfica. Antes não existia esse negócio de montar, de cortar de uma câmera para outra, era tudo uma câmera só em plano de sequência. O fato de não ter película fez com que eles tivessem que criar uma lógica de aproveitamento que criou a montagem. Então foi uma evolução que surgiu dentro de uma limitação. Então eu acho que o cinema de Bagé, dentre as suas muitas dificuldades, eu encaro essas muitas dificuldades como pontos de partida positivos. Porque a Carmen, vou dar um exemplo de novo na Carmen, que ela vai estar na Zero Hora dessa semana, junto com outros aqui de Bagé, o Alexandre Garcia, o Diogo Ferreira. O Diogo Ferreira, já que eu já falei na Carmen. O Diogo Ferreira, ele faz licor e é auxiliar de obra como profissão, como renda, né? Mas ele faz cinema. Se tu olhar o Facebook dele, é cineasta Diogo Ferreira. Tá? A compreensão dele da sua profissão é muito clara. Mas ele tem 1000 adversidades para driblar. Então faça com que ele faça um cinema muito inventivo, criativo, né? Que ele tem que lidar com a sua realidade. E eu acho isso talvez seja o grande diferencial do Diogo Ferreira. Talvez quando ele for passar o filme dele na Rússia ou no Japão, o filme dele vai ser interessante porque ele não é uma realidade de Nova York ou de Porto Alegre, mas é uma realidade específica do universo dele, que é interessante para o mundo. Essa é a grande questão que eu acho que está em jogo. Tu querer estar longe daqui, eu quero fazer um filme que é uma super perseguição de carros. Mas será que alguém vai querer ver isso? Porque quem mora lá em Nova York já faz filme sobre perseguição de carros. Sabe que quem mora lá em Nova York não está mais interessado no galinheiro do meu pátio, que é um universo que eles nunca mais ouviram falar, uma coisa quase medieval ter um galinheiro no pátio em Nova York. Uma senhora que tem um galinheiro no pátio, que todo dia vai lá e recolhe os ovos, e aí um dia, sei lá, descobre que o ovo está oco, como aconteceu aqui nas Palmas. Isso talvez seja muito mais interessante para um nova-iorquino, para um russo, do que a tentativa de estar em Nova York ou de fazer um filme, entendeu? Então Tolstói, seja universal, pinte a sua aldeia. Acho que não é o Tolstói falou outro, o Tolstói falou, o universo começa no pátio de nossa casa. E é isso, o universo começa no pátio de nossa casa. Como eu acho interessante assistir um filme sobre o interior da China, é a mesma coisa no interior da China, acho interessante assistir um filme no interior de Bagé, né? Qual é a sensação de ajudar a criar novos talentos? Olha, isso te faz bem? Não sei se eu estou ajudando a criar novos talentos ou se eu estou me legitimando, também tem um pouco isso. Na medida que existem outros cineastas que vêm nesse percurso, seguindo esse trajeto,
Pegando eu não tô sozinho. Pegando mais o aspecto regional, e como tu diz, o festival é voltado pra cá, esse pessoal todo que é muito demagogo, eu vou falar aqui, me sinto muito bem, estou incentivando o cinema em Bagé, diversas pessoas agora trabalham, produção de emprego e renda para a cidade. Isso é tudo demagogia, mentira. É uma grande mentira. Eu não faço isso para gerar emprego e renda. Porque no fundo é uma motivação pessoal. Eu não quero ser sozinho, eu não quero ser o único. Porque que triste seria se eu fosse o único cineasta numa cidade tão linda. Com quem eu conversaria? Com quem eu falaria sobre cinema? Entendeu? Então, se esses cineastas que hoje estão na delegacia, no aterro, na prefeitura, na sala de aula, tiverem visão crítica sobre o mundo e sobre as imagens que o mundo constantemente coloca para dentro de suas cabeças, a função do Festival de Cinema já vai ter sido cumprida, né? Então mas eu digo com toda sinceridade, eu faço isso para não ser solitário, para não estar sozinho, para ter com quem conversar, para ter com quem dividir. Isso não é demagogia. Não é demagogia mesmo. Tem que ser verdadeiro, mas é óbvio que isso também é um discurso que funciona politicamente. Porque a vaidade move todos nós. Move todos nós, as ambições movem, né? Mas aí a gente vai ter diferentes ambições. Eu tenho ambições artísticas, tenho elas. Eu quero fazer um filme sobre o grupo de Bagé. Eu quero fazer esse filme, é uma ambição artística. Mas tem outras pessoas que querem ter o caminhonetão. Eu não que eu não queira andar de caminhonetão, não é isso. Mas se eu puder primeiro fazer o filme do Grupo de Bagé e depois ter um transporte mais adequado, primeiro eu vou vender o transporte para terminar o filme, entendeu? Sim. São valores, é uma questão de valores, né? Mas aí eu sou um artista, fadado ao esquecimento, fadado à sarjeta, porque é o destino do artista. É também. Se um dia eu tiver caminhonetão, vou ter no meu olho de ti. Não, eu ando de caminhonetão aí, de carona toda hora. Adoro pegar carona. Vamos falar um pouquinho sobre o Tempo e Vento. Tu participaste do Tempo e Vento, trabalhaste com o Jaime Monjardim. Como é que foi essa experiência para ti, já um cineasta profissional? Qual é a sensação de algo maior, de um cinema que mostrou o Rio Grande do Sul, uma parte bem regional nossa, para o país? Foi muito bom fazer o filme. Na verdade, eu comecei a trabalhar no filme antes do filme vir para Bagé, pela relação de trabalho que eu tenho com a Panda Filmes, né, que é a coprodutora do filme. Desde que eu me formei, eu fui aluno do Beto na faculdade, eu venho trabalhando com a Panda. Então, há 2 anos atrás, quando o filme sinalizou a vinda para o Rio Grande do Sul, eu entrei no processo de procura de locações. Então, eu fui contratado pela Panda para fotografar... Coube a ti isso. Sim. Tanto a Pelotas, o casarão de Pelotas fui eu que fotografei pela primeira vez. Não descobri nada, porque tá tudo lá, né? Mas fui eu que fotografei pela primeira vez. Candiota, o que se filmou lá, eu que fiz a pesquisa de locação, a Ceguá, junto com outras pessoas, não estava sozinho. Mas antes do filme vir para Bagé, eu estava trabalhando no filme. E acompanhei o dia em que o Jaime decidiu, por exemplo, entre a FEPAGRO e o Parque do Gaúcho. Porque o Tempo e Vento, para quem não sabe, poderia ter ficado aqui em Ulha Negra. Ele não ficou em Ulha Negra por um detalhe, por uma conjuntura política, né, também, porque tudo está em jogo também, questões políticas, né, o secretário Mainardi foi muito responsável por ter trazido o filme para o Rio Grande do Sul, né, e as possibilidades da cidade cenográfica, elas estavam em torno da FEPAGRO de Ulha, da FEPAGRO de Viamão, que são espaços do governo do estado, e se surgiu como terceira opção o Parque do Gaúcho, que tinha a questão, o Parque do Gaúcho não era do governo do estado, era um espaço público da municipalidade. E acho que essas duas lideranças, Mainardi e Dudu, souberam lidar muito bem com isso e dividir territórios políticos e o filme veio para Bagé. Graças também à Dona Zuleika, que botou bons 300 mil reais naquela cidade cenográfica, é co-produtora do filme. Porque esse cinema tem... eu preciso ir aonde eu tiver melhores condições de estar com a minha equipe, né? Então, quem é a cidade que melhor oferecer a melhor estrutura vai ganhar o filme. É por assim dizer, foi o que aconteceu. Foi um leilão. Foi um leilão. Candiota ganhou 2 diárias de filmagem porque botou tantos mil reais no filme. Né? Não é só pelas belezas de Candiota. É também por uma visão do prefeito de acreditar que aquele produto ali é um produto turístico para a cidade, que pode movimentar serviços também, dinheiro que vai ficar ali também. Né? Mas Pelotas ganhou foi a cidade que ganhou a casa, o sobrado, o interior foi filmado lá, porque esse Pelotas botou uma grana muito grande para hospedar a equipe em Pelotas. Então,
Não vá acreditar na ilusão que o filme veio parar em Bagé só pelas belezas de Bagé. Isso não é verdade. O filme veio parar em Bagé porque Bagé tinha o Parque do Gaúcho para oferecer, tinha uma série de serviços que a prefeitura ofereceu para o filme, de patrola, de carros, de serviços públicos, bens públicos, que foram colocados em forma de incentivo para que o filme se estabelecesse aqui. A própria base de produção foi toda na Secretaria Municipal de Cultura, no Palacete Pedro Osório, né? Computadores, linhas telefônicas, tudo isso usado pelo Tempo e o Vento para que o filme acontecesse em Bagé. Isso é pequeno perante o que, por exemplo, Paulínia estava oferecendo. Paulínia ofereceu 1,5 milhão para o filme. O filme só não foi para lá porque Paulínia não deu 1,5 milhão. Na última hora resolveu não dar, o filme não foi. Por isso só por isso? Sim. Paulínia e São Paulo. Bagé receberia apenas as externas da cidade cenográfica e dos campos. Bagé acabou recebendo 80% do filme. Bagé ia ter 40% do filme. Pelotas ia ter 20% e Paulínia ia ter outros 40%. Todas as internas, quarto, Capitão Rodrigo na cama com a Bibiana, bodega, todas as interiores seriam filmadas em Paulínia, no Polo Cinematográfico de Paulínia, porque o filme ganhou um edital lá, ganhou 1,5 milhão lá. Só que acontece que Paulínia, questões políticas, resolveu trancar o dinheiro de um monte de filme que estava esperando. O Tempo e o Vento precisava ser filmado, então a produção optou por um valor muito menor, porque custou muito barato para o filme ser filmado aqui, comparado com o que teria custado em Paulínia, optou por fazer aqui. Aí a cidade cenográfica, que ia ser apenas fachada, também teve 3 casas que foram construídas a parte interna, que estão até hoje lá, onde foram filmadas as cenas de interiores do filme, né? Então Bagé ganhou nisso, e Bagé deu muito pro filme. Nossa, o filme... Acho que ainda a conta ainda está por vir, assim, a gente talvez um dia, e aliás, já estamos sendo recompensados por isso. Bagé está tendo uma visibilidade muito grande, estamos sendo recompensados, mas Bagé deu muito, não só em termos de municipalidade, mas em termos humanos, de pessoas, de serviços, de voluntários. Toda a equipe de figuração foi uma equipe de voluntários, pessoas que não receberam para trabalhar, mas ficaram lá 3 meses, né, coordenando figurantes. Recebiam, comiam. A equipe de apoio toda só recebia comida e transporte, né? E os próprios figurantes, né? Os cavaleiros, por exemplo, que fizeram as cenas de batalha, cada um ganhou R$50. Com R$50 dá pra ferrar o cavalo e só. Mas tem que ferrar o cavalo pra vir até Santa Tecla. Então custa 50 pila. Agora, cachê ninguém ganhou. Então Bagé deu muito pro Tempo e Vento. Bagé deu mais do que... Me atrevo a dizer que Bagé deu mais pro Tempo e Vento do que o filme deu pra Bagé até agora. Talvez o filme dê muito pra Bagé ainda, no futuro. Mas até agora Bagé deu mais. Eu acho que com isso abrimos portas para que o cinema olhe de uma outra forma, o cinema nacional olhe de uma outra forma para Bagé? Eu acho que sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, cabe à municipalidade ter políticas que tornem isso uma realidade, né? Ter uma Film Commission constituída, ter um banco de dados de locações, um banco de dados de figurantes, um banco de dados de serviços, né? Isso a prefeitura tem que organizar para poder receber uma nova produção, né? Pelo que eu li, mais de 6 mil pessoas passaram pelo Cine 7 para ver o Tempo e o Vento. Que coisa. Temos aí um começo de disseminação da cultura do cinema de uma forma diferente para as pessoas? Ou tu acha que foi só porque era um grande filme? Não, eu acho que foi feito em Bagé, né? Acho que é importante, porque muita gente foi ao cinema pela primeira vez, sem dúvida é importante. Mas eu fico um pouco magoado com o fato do Tempo e Vento não ter sido exibido em praça pública. Acho isso uma grande falha com a comunidade. Mesmo sendo um filme comercial, o intuito do filme é comercial. Sim, mas quando a gente pediu para as pessoas atuarem de graça, a gente não disse para elas que elas pagariam o ingresso no cinema. A gente disse que teria uma sessão pública. Então, é comercial para quem? Isso comercial para quem pagou o filme? Isso foi dito para as pessoas? Não, eu dizia para convencer as pessoas que o filme ia passar. Me disseram, a equipe de produção me disse que ia ter uma exibição em praça pública e não teve. Por quê? Porque aí o lado comercial impera, né? Aí entra o distribuidor e diz assim, mas então eu vou perder 100 pessoas que estariam assistindo no cinema. O que é uma grande crueldade, porque se o filme tem que ganhar dinheiro, não é com Bagé. O Bagé deu tanto pro filme, todo mundo que trabalhou no filme tinha que assistir de graça em Bagé, essa é a minha posição. Tu chegou a externar isso? Eu sou mais um assistente de direção. Cheguei a externar isso, convidei o filme para ser exibido na abertura do Festival de Cinema e o distribuidor disse não, que estão fazendo uma revelação pública, que o Tempo e Vento
não foi concedido para passar em Bagé no Festival de Cinema, não teve a liberação da produção. Por quê? Porque eles olham agora para Bagé como algo que já passou, tá lá, já filmaram, já nos deram tudo que tinham que dar. Acho que se eles tivessem ainda mais uma semana de filmagem aqui, essa postura seria completamente diferente. É um pouco isso, né? A gente tem que... Porque é o sistema ele é cruel. Por isso que eu não vou ficar dizendo assim, eu só fui grato pro resto da vida. O Tempo e Vento, eu aprendi muito com o Tempo e Vento. Fiz um mestrado em cinema com o Tempo e Vento, mas aprendi muita coisa errada. Vi muita coisa sendo feita muito errada. Vi 3 diretores de produção mudarem no meio do filme, porque estava errado, coisas erradas sendo feitas, entendeu? Erradas dentro do próprio sistema do cinema, nada a ver com questão pública. Sim. Questão mesmo de gestão privada mesmo, né? Então aprendi muito com os erros que eu vi lá. E com os acertos. Aprendi muito com essa grande produção, com esse grande filme, belíssimo, com essa fotografia linda, com grandes interpretações, com a história do Rio Grande do Sul que está ali contada. O saldo é muito positivo. Mas que o filme tinha que estar em praça pública, em Bagé tinha. Zeca Brito, nosso entrevistado. Antes de entrar na entrevista, por que Zeca Brito? Por que essa... Meu nome é José Brito. Sempre me chamavam de Zé, Zezinho ou Zeca, amigos e tal. Aí na faculdade... me apelidaram de Zeca Brito. Apelido eu gostei de alguma maneira, porque é mais fácil das pessoas se lembrarem, se comunicarem, tem essa cacofonia. Não te incomoda essa cacofonia? Não, eu sou ariano, eu gosto dos cabritos. Muito obrigado pela entrevista, foi excelente, obrigado mesmo. Obrigadão. Esperamos todos no Festival de Cinema. Perfeito. Nosso entrevistado de hoje, o programa fica por aqui. Você pode acompanhar esta e todas as outras entrevistas pelo nosso site www.camarabagé.rs.gov.br. Até o próximo programa.